Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez iniciando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. É com grande alegria que iniciamos mais este grupo de estudo, com a certeza de que nós possamos evoluir, crescer e buscar o nosso autoconhecimento a cada leitura, a cada momento que compartilhamos, tudo aquilo que nós já temos dentro de nós, somando com o que recebemos externamente e assim evoluindo. Bom, vou passar o bom dia aqui para a sala, né, para vocês já deixar aqui a sua mensagem. Também já podemos fazer um resgate do que nós estamos estudando. Na semana passada, nós terminamos dentro da introdução, a introdução como um todo, e vamos começar hoje a introdução de cada capítulo. Vamos ver se nós vamos começar. Então, abra aí a fala para a Pamela, dar o seu bom dia e fazer as suas considerações. Bom dia, vamos mais uma vez estudando sobre a consciência, como ela se originou, a sua natureza e a sua destinação. Que seja um belíssimo estudo. Bom dia, Eurípides. Olá, bom dia. Gratidão por mais essa experiência e que continuamos nos estudos para que possamos cada vez mais despertar a nossa consciência. Gratidão. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. Agradeço a grande oportunidade de estar aqui estudando com vocês. Aproveito e faço a propaganda aí do programa de quinta-feira, o advogado José Faúde, ou Faúde José. Eu não assisti no dia e acabei assistindo hoje, a hora que eu acordei. Então, foi muito bom, porque ele tem um livro, trouxe aquelas informações técnicas, os compromissos, que muitos jovens estão bem distantes, o compromisso de um namoro até sem compromisso, e o Sebastião trouxe a parte moral dessas união, ou compromissado ou não, e futuros resgates. Agradeço bem o programa e faço a propaganda dele, vale a pena. Muito obrigada. Bom dia, Sebastião. Excelente dia para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. Só corrigindo, Fuad Daoud, doutor em Direito. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Vamos aprofundar, né, nesse domingo o conhecimento de nós mesmos, que está adormecido, para que crescemos, né, despertamos a nossa consciência. Um excelente estudo para todos nós. Isso mesmo, já temos ali alguns irmãos assistindo-nos hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Se quiser deixar recado, dar o seu bom dia, compartilhe aí conosco o que vocês estão percebendo e que também coloque seus questionamentos. Semana passada, nós estávamos na página 48 e 49, né, da introdução do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. E hoje o propósito é avançarmos para a página 50, que trata do primeiro capítulo, Fé, Razão e Intuição. Mas antes disso, né, a pedidos, nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente já estudou na semana passada, né, para entender como que funciona, né, a liberdade e a expansão consciencial, né, como que foi isso que a gente estudou, por
intermédio da caridade informação, que é a instrução qualificada, e das caridade transformação, que é o amor personificado, né? Então, quando você se propõe a estudar, a conhecer mais, a buscar pensamentos de várias pessoas que já estão à nossa frente no processo evolutivo, somar com o que você já traz de vidas e de vivências, qualificar. Então, isso você está fazendo o processo informação, de formar dentro da sua consciência bases para poder progredir e evoluir cada vez mais. É assim que a gente escreve na consciência a lei divina. É assim que ela vai sendo absorvida. Porque ontem mesmo, no nosso estudo, eu recebi a pergunta, né? Aliás, eu provoquei a pergunta. Se dentro da nossa consciência está escrito todas as leis divinas, por que ainda eu falho, né? Está tudo lá, é só lembrar, né? Não é isso. Eu estou evoluindo, progredindo, e cada acerto que eu tenho com a lei divina, com a lei da natureza, é formado, né, esse banco de informações no superconsciente e de acertos. Então, é isso que a gente quer colocar aqui, né? E quando a gente se transforma, né, coloca em ação, você vai fazer o quê? A personificação do amor. Então, você vai conseguir transbordar em você a própria luz do Evangelho, que é o que Sebastião traz para nós aqui, e resgata, né, essa questão da gente entender o método que ele adotou aqui, né, o conceito, o que é, né, para que serve, ou para onde vai tudo isso, e como nós podemos utilizar, né? Então, como que a gente coloca em prática? Que é esse o grande desafio dos nossos tempos e de vários tempos, né? Não é só dessa época, porque muitos já absorveram e progrediram, evoluíram e fizeram o que estava escrito na lei, né? E a gente tem vários espíritos que passaram pelo planeta Terra e provaram isso, mas a maioria ainda dorme, né? Ainda não está desperto para essa realidade. E depois, então, Sebastião trouxe para nós mensagem de Joana de Ângeles sobre consciência e vida, incursão na consciência. Penso que é aí que Sebastião quer dar uma retomada conosco, mas antes disso eu vou passar para vocês aí, ver o que vocês destacam dessa mensagem antes da gente entrar, então, na fé, razão e intuição. Começando aí pela Pamela. No caso, assim, o que me chamou muito a atenção já foi a leitura da fé, razão e intuição. Porque o que me chamou a atenção é que ele estava falando sobre, até então, ele estava falando sobre a verdade e a caridade. E agora, no que nós vamos ler, você falou sobre a liberdade. Leon Denis fala da liberdade de pensamento. E me lembrou muito sobre a primeira emenda americana, que é a liberdade de expressão. Essa liberdade que leva à liberdade de pensamento. Existe um livro escrito por um autor americano, que ele é um livro grosso, falando só sobre a primeira emenda. Toda a história, tudo. E eles mostram que a necessidade dessa liberdade de expressão para você criar a sua fé. Você não tem fé moral, né? Fé religiosa, se você não tiver liberdade, segundo esse livro. Eu achei fantástico. Então, a liberdade como um direito natural do ser humano, que ela vai sendo dada à medida que a consciência ela vai se expandindo. Por exemplo, se você deixar um cachorro solto, ele vai virar um selvagem. Ele só é
mesmo ele domesticado, ele ainda tem a sua cultura selvagem. O ser humano também, ele vai criando a liberdade à medida que ele vai desenvolvendo a responsabilidade. Finalizando, só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade. Ponto. Muito conteúdo bom vindo aí, gente. Vamos lá. Eurípides. Olá. Olha, eu creio que se Jesus formou o planeta, portanto, se ele veio ao mundo, é porque o seu trabalho não é mais um mundo, o seu trabalho somos nós. E tanto na sua imensa perfeição e grandeza, nos dá a liberdade, que é algo natural de cada um de nós, a exercermos o livre-arbítrio, a vivermos na escolha. Você escolher o que é certo, o que é errado, ou escolher o caminho da luz ou o caminho da escuridão. Então, somos livres. O que nós precisamos aprender é administrar os nossos 5 sentidos para que não nos falhamos na intuição, que ela é intangível e muito pessoal de cada um, creio eu, né? E a nossa intenção também, ela expressa o nosso estado de consciência. A intenção é o que atrai as energias expressas na qualidade da consciência que inspira nossos atos. É isso aí. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz. Eu quero lembrar um pouquinho aí o que você comentou sobre a criação da alma, né? E a rebeldia da alma em relação ao seu Deus interno, ao Cristo interno. Eu comparo isso daí a uma situação de uma mãe e de um pai que tiveram 2, 3 filhos, e os 3 não são iguais na situação psíquica, emocional, sentimental. Então, tiveram aí a mesma educação, a mesma fonte criadora, tanto da criação física, como dos ensinos que eles poderiam passar para esses seres, e acabam criando 3 seres diferentes. Então, a criação da alma, ela é bem próximo disso que eu falei. A construção da alma, muitas vezes, diante de uma proposta reencarnatória, ele pode mudar por completo. Nós estamos vendo aí hoje vídeos aí de crianças que passam a mão na batuta do maestro e rege uma orquestra inteirinha. Eu acho que o menino não tem nem 6 ou 7 anos. Então, essa carga de consciência que ele traz pode ser, dependendo do rumo que se suceda, um esquecimento quase que total de tudo isso daí, e ele entra na juventude já não lembrando quase mais nada. Por quê? Porque não exercitou aquela situação. Então, a alma tem isso, ela tem toda a informação necessária, mas também tem toda a liberdade necessária para assumir o compromisso que fez ou simplesmente ter o que o mundo oferece para ele. Nós vemos na fraternidade mesmo, algumas crianças mesmo que chegaram ali, que adquiriram uma consciência de tudo isso que nós estamos falando com facilidade, coisa que muitos adultos ali tiveram dificuldade. Mas que hoje eu vejo, não frequento mais, mas eu vejo que eles simplesmente assumiram o compromisso deles, esquecendo ou armazenando toda essa informação para que possa exercitar no futuro. Isso aí. Obrigada, seu Luiz. Dona Miriam. Nossos amigos, né, da sala já explanaram bem essa situação, né, essa questão nossa aí que está desenvolvendo, que para conhecimento de si mesmo, né, nós corrigimos os nossos erros do nosso passado, né, como você disse, às vezes nós pensamos, né, e hoje a gente pensa e faz de outra maneira, porque vem aquele start na nossa memória
E a gente fala, peraí, isso daí não é para a gente estar fazendo, eu já fiz isso, não deu certo, vamos fazer agora o melhor. Então, esse é conhecimento que nós vamos adquirindo hoje, né? Com todos esses conhecimentos que nós estamos tendo hoje, com o nosso Sebastião, nosso amigo Sebastião, que está colocando para nós. Estamos despertando a nossa consciência adormecida. Exato. Obrigada, dona Miriam. É bem interessante esse ponto de vista, né, que ela traz para nós e vem nos colocando aí do que é, né, essa constituição da voz, da intuição que fala, que grita dentro de nós. Se nós tivermos a razão, né, desperta, já a gente dá ouvido a essa intuição, né? Se não, por isso que é agir com liberdade, né? A liberdade também está no despertar do espírito. Sebastião. Vamos raciocinar um pouquinho aqui em torno das informações do último parágrafo e da citação de Joana de Ângeles. E lembrar, como você mesmo já enfatizou no início, que as leis que estão em nossa consciência são as leis que nós conhecemos, as que nós já gravamos, não a totalidade da lei, conforme Joana de Ângeles, Miramês e vários outros. E eu fico imaginando com Emmanuel, quem constrói a superconsciência é a mente. Então, o que eu vou encontrar na superconsciência, tanto eu quanto as futuras almas, é o que o conjunto já realizou em comum, acordo ou em perfeita harmonia com essas diretrizes. Porque, do contrário, Miramês não dizia, se você não encontra dentro, a mente tem autoridade para buscar fora, porque nem tudo sabemos. Mas um dos mecanismos que atrofia o próprio ser é quando ele não busca, pelo menos o que já tem dentro de si, ou não deseja construir alguma coisa a mais para colocar neste si mesmo, que é o reino de Deus em nós. Porque se de pronto aparece o problema e eu não busco a solução, como Joana fala, que essas pérolas que já existem dentro de nós, eu atrofio a própria mente, a área da inteligência. Eu atrofio o meu poder imaginativo porque eu não busco novos saberes. Eu atrofio os próprios desejos porque eu não os exercito. Porque o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Eu não acesso às minhas memórias porque não entram em ação os meus próprios desejos. Então, se no universo mental, no mínimo, tem 4 departamentos, o da inteligência, do poder imaginativo, do desejo e da memória, eu preciso aproveitar os ensejos que a vida me propõe para exercitar e expandir a minha própria mente. E, além disso, com o conteúdo da vivência prática, expandir a minha própria consciência. E na qualificação ou ressignificação do meu próprio comportamento, eu vou iluminando essa consciência que foi expandida. Por isso, quando nós propomos sobre a inspiração divina e a nossa intuição, o ideal que nos move é a libertação e a expansão consciencial por intermédio da prática da caridade transformação. Não é só teórica, que é a instrução qualificada, e da caridade, melhor, da qualidade de informação, que é a instrução qualificada, que não é ler qualquer coisa. As boas leituras enriquecem a mente. Só que as leituras deprimentes empobrecem e emperram a própria mente. E a caridade transformação, porque a instrução sem a aplicação não tem como transformar-nos na ação.
que é o amor personificado na ação. E em busca da verdade que as consubstancia. Então, a verdade é que vai consubstanciar, tornar personificados de fato a informação e mesmo a transformação. Então, a verdade, por sua vez, faculta a autoiluminação. Sem ela não há iluminação. Isso nos mínimos detalhes. E quando nós vamos avançando, agora na citação de Joana de Ângeles, eu não vou viajar por toda ela, porque nós apontamos o que está e cabe a cada um desmembrá-la no estudo minudenciado. Então, à medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem os comportamentos do indivíduo, por atavismos das experiências anteriores, aí vai surgir os conflitos. Porque se hoje a verdade que compreendo é X, ontem talvez era exatamente o contrário. E esses mestres nos orientam que o conflito está exatamente no que eu entendo como verdade hoje e o choque com a verdade que eu entendia ontem. Então, o conteúdo de outrora vem à tona quando aparece uma nova ordem de fatos. Se eu paro para esclarecer, como disse-nos Jesus, assim vos dizia aos antigos, ou assim fizemos baseados em antigos ensinos. Agora eu, porém, vos digo. Não é mais o olho por olho, dente por dente. Agora nós vamos orar por quem nos persegue e calunia. Não é perseguir quem nos persegue. E às vezes até antecipar, como fazem nas guerras hoje. Então, se eu me vejo ameaçado pelo país vizinho, eu vou lá e já elimino a ameaça, que é o que fazem nas guerras. Mas não crio mecanismo para neutralizar a ameaça por outros meios. Porque eu posso neutralizar a calúnia, a perseguição, pela oração. Se eu sei o que é oração. Se eu sei, com a Amélia Rodrigues, que é uma couraça de luz que me defende por dentro e me imuniza por fora, eu já fico animado. Mas como funciona? Eu sei que ela faz isso. E isso é para que ela serve. Agora, como usar? A oração começa na feição de simples desejos, na visão de Emmanuel. E para André Luiz, os desejos são entidades que tomam a forma correspondente daquela ação. Se ela é força e a ação gera serviço, na visão de Emmanuel, para André Luiz, a oração cria os próprios elementos força. Porque é um mecanismo de ação e não apenas de falação. Porque nós queremos orar transferindo a responsabilidade para Deus, para o Cristo, para a nossa Mãe Santíssima, para os Espíritos, para o vizinho, para o amigo de estudo, mas não exercito. Esqueço que Jesus disse-nos: o reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. Só que é necessário querer. Essencial saber e, acima de tudo, fazer. Porque o auxílio, conforme Joana de Ângeles, vai chegar de acordo com o esforço bem direcionado. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Agora, se eu não coloco a mão na massa, isso vai multiplicar?
quando eu transfiro a oportunidade da oração para outrem, ore por mim, eu perdi os benefícios, segundo Joana. Quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração apenas estímulos. E aí nós vemos na sequência que faz-se, então, indispensável adquirir-se o conhecimento de si. Só que quando fala si com S maiúsculo, é o nosso todo. E, em especial, o reino de Deus em nós, a superconsciência. Então, o aprofundamento na busca de sua realidade, porque esse é o ser real. Nós somos um ser ilusório, porque nós não somos, neste formato, imortal aqui, nesse formato. Imortal é esse ser real. Aqui nós somos transitórios. E morre não somente o físico aqui, se eu não cuidar do patrimônio. Morre o perispírito também. E para Pietro Baldi, morre a personalidade inteira. Fica só o pontinho que a gente chama de ovoide. Se eu distrair e ficar apenas transferindo o que me cabe realizar. Então, esse conhecimento de si, o aprofundamento na busca dessa realidade, desvendando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não levam à realização total. Porque a gente começa a pensar numa coisa nobre, vem o instinto, a sensação, a emoção, os sentimentos menos nobres, isso dá trabalho. Então, eles criam todos os mecanismos para que a gente desista da ação. Por desconhecer-nos, segundo o próprio Kardec, que ele chega à conclusão que não raramente somos os nossos próprios obsessores, e esses conteúdos que chegam à tona e podem transformar-se em verdadeiros algozes, que Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, chama de auto-obsessão, eles podem me levar esses conteúdos que são do espírito, às vezes nem são meus diretamente, estão no inconsciente. Pode me levar ao suicídio. Porque se eu der certo como personalidade, eles têm que mudar. Se eu vestir a roupa nupcial e for rumando para a superconsciência, eles enciumam-se e vai fazer tudo para que eu caia, como tentaram fazer com Jesus. E com vários luminares achando que impediam-nos de avançar. Podem até ter destruído os corpos desses luminares, mas a sua essência se expandiu. Então, veja, somente, quando fala somente, não fica outra alternativa. Então, somente através, por intermédio de um grande, não é esforcinho, não, um grande empenho da vontade. Não é isso? Eu penso como uma filha do coração falou ontem, mas até quando eu tenho que fazer esse exercício? Falei, até você conseguir o seu intento. Ela falou, então é para a eternidade. Falei, eureka. Bingo. Porque é exatamente isso. Porque quando você atinge um degrau, logo vem outro à frente. Então, quando o instinto transforma em sensação, não tem como ele voltar a ser instinto. Ele pode ir lá, mas não pode voltar para lá. Ele pode ir para o universo da emoção. Você já vê um degrau na frente. Por isso que Leon Denis fala, é para frente e para o alto. Então, somente por intermédio de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro. Porque eu posso, se eu desconheço a minha realidade de superconsciência,
de inconsciente, subconsciente e consciente, e eu vou me envergonhar, às vezes, olhando para o meu subconsciente. O planejamento dele para a minha conduta em relação ao que eu desejo de fato. E se olhar para o inconsciente ainda, aí é um verdadeiro tormento. Agora, se eu entender o que é evolução, eu não vou envergonhar de coisa alguma. Esses seres me trouxeram até aqui e aguardam promoção. É diferente. Então, é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Porque uma das coisas que Kardec coloca no Código Penal da Vida Futura, na obra Nem Céu e Nem Inferno, fala arrependimento, moleza, é a primeira coisa. Agora, quer ver você tomar consciência. Arrependi. Agora, toma consciência da besteira que fez, que dói para danar. Que fala que essa tomada de consciência, ali que está a dor do remorso, por que eu não fiz diferente? E mais ainda, a correção. Porque arrepender é uma coisa, moleza. Tomar consciência do que fez já é um segundo passo. Agora, tomar consciência e não corrigir, grande coisa. Roubei o seu dinheiro, Adriana. Arrependi. Tomei consciência, mas do que adianta se eu não devolvo para você o seu dinheiro e tudo que ele poderia render durante o tempo que ficou comigo? Porque não é só devolver o valor. É tudo que ele proporcionaria a você durante o tempo que ficou nas minhas mãos. E ela segue. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida, que é o que a gente chama de intenção, atenção com a intenção e intensidade com a atenção. O que eu vou fazer? Então, eu tenho a intenção de fazer algo, eu dou atenção a esse algo que eu vou fazer e o empenho com intensidade para lograr o êxito almejado, que é o que a gente chama de olhar. Intenção. Olhei, selecionei, estatuí o que eu quero. Agora, vigio. Atenção. Não vou deixar nada interferir no que eu pretendo. E orar. Intensidade. Fazer acontecer. Então, trata-se essa tarefa de um desafio que exige atenção lúcida até criar o hábito da interiorização. Que é o que a nossa filha ontem perguntou, mas até quando eu faço? Até criar o hábito. Criou o hábito, aí eu faço sem esforço. É um hábito. Agora, partindo da onde? Da reflexão. E eu vou usar o departamento da inteligência, eu vou usar o meu poder imaginativo para consultar minhas memórias, mediante o desejo que eu quero realizar. Está me faltando saberes, então eu enriqueço a minha consciência, tenho maior poder imaginativo, consultando as minhas memórias mediante os meus desejos, eu posso agora calcular as perdas e lucros com a nova construção. E não só calcular, segundo Emmanuel, a razão agora me propicia catalogar o que eu calculei. E depois eu começo a comparar o que foi catalogado e analisar as minúcias do que foi comparado. Porque eu calculo perdas e lucros e separei aqui. Cataloguei. E agora eu preciso comparar qual dá melhor resultado. Cheguei à conclusão que é isso aqui que dá melhor resultado. Agora eu preciso analisar como, onde, quando realizar isso. E veja. Criei o hábito. Agora eu vou partir da reflexão que eu acabei de dizer
para o mergulho no oceano do si, sabendo que uma vez indo lá, nunca mais serei eu mesmo. Uma vez encontrando com Cristo, com Deus interno, eu só posso dizer o que Paulo de Tarso disse. Já não sou mais eu quem vive. São eles, o Deus e o Cristo internos, que vivem em mim. E depois, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia. Talvez eu estou em desarmonia por aqui. E da plenitude. Que a plenitude é filha desta harmonia íntima. E esta harmonia e plenitude são indispensáveis à vivência real do ser pensante. Do contrário, eu vou apenas fazer de conta. E, só lendo mais um parágrafo e parando por aqui, deixando o resto para vocês observarem. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra. Não é só adquirir consciência, é consciência plena. Que a mente constrói a superconsciência, o perispírito constrói a mente, o corpo físico constrói o perispírito e a natureza constrói o corpo físico e assim por diante. Então, adquirir consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. E às vezes nós só queremos adquirir coisas que eu não levo. O que eu levo? Valores. Então, surgiu, vida é o quê? Segundo Joana de Ângeles, vida, 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos? A explicação do que estava antes dos 2 pontos. Desafios e soluções. Agora, se a vida envia os desafios, eu transfiro as soluções para outrem, é o ser que enterrou seu talento e viu ele ser mudado para a mão daquele que transformou 5 em 10. Por isso, não acontece na vida 2 oportunidades semelhantes. Se ela passa agora, como a intuição, por exemplo, ela só passa uma vez. Se eu perdi o bonde, dancei. Se vem a intuição ou a inspiração, você não anota para não esquecer, dançou, porque por mais que você se esforce, você vai pegar fragmentos, você nunca mais pega a essência da informação. Por isso, essa atenção. Então, sabendo que somos um ser em perpétuo dinamismo, eu até estava escrevendo essa semana para o 4º livro a definição do espírito, da alma, e agora vai ser do consciente, o subconsciente, o inconsciente. Lá no espírito já ficou definido o superconsciente, para que eu possa saber onde eu estou situado. Por que eu estou aqui? Porque, basicamente, o espírito faz tudo por aqui. Porque eu não sei nem como funciona o pensamento, é ele que ordena até certo ponto isso. Às vezes eu bagunço porque eu penso dentro do pensamento dele. E às vezes como aqueles silvícolas, os selvagens lá na obra Nosso Lar. Os engenheiros de mentes quase divinas criando aqueles prédios, aquelas coisas majestosas, e eles bagunçando a criação. Então, se não estamos atentos no nosso próprio pensamento, eu posso me ver pensado e não pensando por si. Por isso essa lucidez. Se eu sei que tem um tesouro oculto dentro de mim, o mínimo que eu posso fazer é criar a ambiência para trazer esse tesouro, porque se eu não crio a ambiência, eu posso até senti-lo num relance, mas ele não fica porque não tem ambiência. Agora, se eu não assumo a responsabilidade de multiplicar esses talentos, não dá certo. Porque do que adianta vir os talentos da solução de algum problema íntimo, se quando vem o conflito, tem uma outra filha que foge igual, eu não sei se ela é da nossa época, Adriana, Luiz, Carlos, até o Eurípides, Dona Miriam,
do Leão da Montanha. Eu acho que não é muito a era da Pamela. Saída pela esquerda, saída pela direita, saída pela retaguarda de qualquer maneira, nunca enfrentava a situação. A mãe da Pamela está rindo lá, porque é da era dela também, né? Então, até quando? Porque se a vida e o Senhor da vida envia na nossa direção um problema, é porque estamos prontos para resolvê-los. Pronto para resolvê-lo. Porque o interessante é que o problema vem com manual. Tem seres que falam, como é bom se filho viesse com manual. Vem. Eu é que não sei ler. Tem um médico em Teresina que sabe ler o manual e conversa com a criança desde o ventre. E eles se entendem, faz coisas fantásticas, escreveu até livro a respeito. Então, cada problema já vem com a solução. Agora, eu preciso saber se eu quero ver a solução. Porque a maioria fica no problema. E ele se agiganta, porque só enxerga o problema. E eu quero enxergar a solução da situação. Então, eu só queria relembrar isso aqui, agora para, não de carreirinha, mas passo a passo, cada parágrafo desse, a gente relembrar, porque aqui uma síntese, entender essa síntese aqui, não precisa ler o resto do livro. Por isso que aqui é a introdução da introdução. Aqui está a síntese do livro inteiro, que vai acontecer no livro inteiro, só nessa citação de Joana de Ângeles, na proposta que fizemos da caridade informação, da caridade transformação e da verdade que as torna realidade. Mas pelo meu tamanho, já falei demais. A Adriana estava rindo aqui por dentro, porque tudo isso que o Sebastião falou era o que a gente vai ler agora na primeira. Sei. Ele antecipou, né? Não, é que na verdade ele prepara o texto a seguir, né? Então, no texto a seguir, ele destrincha exatamente o que já foi comunicado agora. E aí, Sebastião, eu estava aqui pensando, né? Porque a intuição só vem uma vez, a inspiração também, né? E a gente, se não anotar, perde o bonde. E a maioria de nós não percebemos, né, a intuição. A maioria de nós ainda não a percebemos. Ontem a gente estava estudando o chakra frontal, né? E aí ele tem tudo a ver com a hipófise e vai trabalhar exatamente esse centro, né? A intuição. E é o terceiro olho e nós não desenvolvemos ainda, né? A gente não teve essa capacidade. Então, ao estudarmos a obra O Despertar da Consciência, nós vamos adentrar esses campos, né? Que aí você vai aprender a utilizar a sua ferramenta, o corpo físico, entendendo a função dessas glândulas que a gente não entende, né? A gente lê lá, o médico fala, parece que fala grego, a não ser que você tenha conhecimento da área de anatomia, que você vai compreender um pouco mais a função orgânica, física. Mas nós estamos somando com a função energética e vamos somar com a função espiritual. Porque aqui no final desse resumo, Joana coloca e deixa bem claro para nós, né, que nós estamos no mundo irreal, que é o físico. Então, nós vamos começar a entender o real, que é o que gera tudo, né? Que é o gerador causal, né? Gerador e causal de todas as coisas, que é o espiritual. Então, até estudando sobre isso, e para passar no curso para as pessoas, há uma diferença bem grande nossa, do Ocidente, com o Oriente. Nós, quando vamos estudar o corpo físico, a gente estuda cadáveres, né? Para a gente poder entender na medicina qual o funcionamento do corpo. E já no Oriente não estuda cadáveres, né? Estuda o processo em si, energético, como que ele acontece. Então, aqui ela vem mostrando para nós que o mundo físico é irreal, né? Então não é real.
e que o real é o transpessoal, que é esse que atua, é esse que fala, é esse que coordena, é esse que pensa, que somos nós, espíritos. Então, muda totalmente a sua visão de mundo, né? Faz você despertar para esse outro sentido. E aí o processo, como que eu posso fazer de estar desperta, né, e antenada para as intuições e inspirações que recebemos a todo instante, mediante pequeninas coisas, que às vezes as pessoas querem, Sebastião, uma inspiração e intuição para a solução do mundo, e nós estamos aqui para solucionar processos encarnatórios, né, e desenvolvermos próximas encarnações com mais responsabilidade para ter a libertação que a Pamela começou lá atrás, né? Que eu quero ter liberdade de ir e vir, de agir, mas eu tenho que ter essa percepção de escutar essas vozes, tanto internas quanto externas, que vêm o tempo todo. Essas externas está muito vinculada ao nosso anjo guardião, né? Então, para a gente poder estar despertando e entendendo, aí até nós vamos deixar a leitura da fé, razão e intuição para a próxima, porque eu acho que aqui tem uma rodada importante para a gente compreender esse processo do sumário, né? Que Joana de Anjos traz para nós. E aí eu me lembrei aqui quando o primeiro parágrafo ali, né? Que ela fala da origem, né? Da vida nos seus pontos mais remotos de passos, e o início da introdução, né, que o grande fim da natureza, ao criar o mundo físico, é de fabricar almas. Então, ela fala de origem, e lá no início da introdução, quando você traz o William Barré, você traz também essa questão, né, ficou para vocês só observarem na obra como está tudo congruente, né, que o grande fim da natureza, então, o grande fim de originar almas, fabricar almas, e ela fala da origem da vida em tempos remotos, né? Que nós vamos ver a presença do psiquismo divino originado em Deus, que é o grande fim da natureza, criação de almas. Então, tudo está aqui congruindo para que nós possamos, né, nos transformar em seres melhores, né? Nós possamos, pelo menos, ouvir a nossa intuição, porque é fé, razão e intuição, primeiro capítulo, né? E aí, como que eu sei, né? Isso aqui é uma boa intuição, essa é uma intuição, eu tenho que segui-la, né? Eu tenho que ouvi-la, eu tenho que observá-la. E aí a gente passa a um papel de observadores mesmo do pensamento, né, Sebastião? Esse é um caminho que a gente vai ter que treinar e trabalhar. Então, o Sebastião também traz aqui para nós o exercício constante, né? A disciplina que nós vamos ter que ter para poder atingir esse nível de, quiçá, um dia não de passar as intuições, não passar as inspirações, e a gente aproveitar melhor a nossa própria existência de evolução no planeta Terra, né? Não nos distrairmos tanto como a gente se distrai. Antes de passar para a rodada, mensagens para almas colocou aqui, mas por que muitas almas, mesmo sabendo o que fazer, estão ainda à deriva nesta vida sem realizar nada de bom? É a grande questão, né? Por que não ouvem a intuição, Sebastião? Né? Vou passar a rodada para o grupo, depois a gente vai fazendo as considerações aí. Pamela. Então, eu percebi o seguinte, vamos refazer aquele estudo que a gente fez do capítulo 9, Adriana, porque é o seguinte, tudo que ele falou foi o que você falou naquela quinta-feira, do dia 15 de maio, porque é o seguinte, se nós somos reuniões de vivências, e o que eu vejo fora, eu não gosto da Adriana, mas ela me faz lembrar aquilo que eu tenho em mim que eu ainda não resolvi. Existe um conflito interno
Agora eu entendi. Não em relação às vivências, se eu fui nórdica, se eu fui inglesa, se eu fui oriental, mas é o que eu fiz e que não deu certo e que ela me faz lembrar aquela cena, aqueles déjà vus que são inconscientes ainda em mim. Eurípides. Realmente essa questão da intuição, ela é muito profunda, como Sebastião bem descreveu, porque a intuição, ela, na verdade, vem de planos superiores. Se nós estamos aqui em pleno estado de evolução como um processo de desenvolvimento, nós precisamos realmente vigiar essas intuições, porque à nossa volta existe muitos irmãozinhos desencarnados, como os encarnados. Então, a gente precisa vigiar essa intuição, porque com certeza essa intuição ela vai gerar uma ação e essa ação vai gerar atos. E esses atos ficarão todos sobre a nossa responsabilidade. Ou seja, ele é um processo, a Adriana disse antes na aula dela, nós temos essas intuições e não anotamos e as perdemos. E por que demora tanto para voltar? Porque o plano superior, ele já tem todo aquele trajeto traçado. Então, se é nos passado aquela intuição e a gente não desenvolve, eu acho que enquanto não vai ao término, não há que ter o retorno, mesmo que não executada. Por isso que creio eu que vem a demora. E outra coisa, assim, muito relevante que eu tenho visto em relação à consciência. Todas as nossas intuições, ela afeta muito diretamente a nossa consciência. Tanto que eu disse antes que a intuição, ela é intangível e ela é muito pessoal. Então, se nós estamos buscando esse despertar, essa reforma íntima, que é o que me deu a entender que a gente só vai realmente despertar se a gente adentrar para dentro de si e fazer uma revisão geral de toda a nossa situação. Porque todas essas leis espirituais, elas estão impressas na nossa consciência. Com certeza, o Criador, ele nos criou o Criador, ele nos criou na perfeição. A partir do momento que nós reencarnamos, entramos nessa vestimenta carnal, é desligado, porque aí é você viver a sua experiência, você iluminar a sua consciência, você buscar a luz e o desenvolvimento para cumprir aquela missão que você optou para aquilo lá. Então, o grande segredo realmente é a reforma íntima, é você buscar se conhecer, conhecer todas as suas limitações, se auto-iluminar para que você possa realmente cometer boas ações e ter uma excelente passagem por aqui e atender ao processo a que você mesmo se predispôs enquanto espírito. É mais ou menos isso aí. Seu Luiz. O Sebastião lembrou aí, e eu matutando aqui, então o verdadeiro bom combate, que Jesus nos chamava a atenção, é dentro da mente, não é nos relacionamentos aqui fora, é nessa mente, porque é as informações do nosso Cristo interno, nosso Deus interno, é as informações desse atavismo meu e minhas existências, é a tomada dessa mente por seres que querem ou vibram na mesma vibração minha, que querem assumir aquele espaço. Então, ali existe verdadeiramente o bom combate. A intuição, na verdade, ela é uma coisa nossa. Não vem de outros seres. Se o Sebastião precisar, me corrige. A inspiração, sim, pode vir de outros seres para complementar algo que eu não concluí dentro de mim ainda. Aí eu vou lembrar um trecho, uma época aqui da nossa fraternidade, em que a Marília levava, minha esposa, levava algumas frasezinhas
e distribuía. E cada um lia aquela frasezinha, comentava alguma coisa, outros não desejavam. Mas uma das frases, um dia, nós fomos, o Sebastião comentou com nós, vê de que livro que é essa frase que eu quero usá-la. Né? E aí nós fomos atrás dessa frase, dos livros que ela utilizava na hora de tirar as frases, e não conseguimos achar a frase. Então foi um momento intuitivo dela, eu acredito ser, e ela pegou a frase, mas não trouxe o livro, nem que seja do mundo espiritual que está lá aguardando ser escrito. Então, essa tomada de consciência, esse último texto aqui, adquirir a consciência plena da finalidade da existência da Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Então, a tomada dessa consciência, essa união do Deus, do Cristo interno com o Deus interno, porque a alma é uma experiência. A Adriana leu aqui, o mundo irreal seria esse corpo físico. Só que não é tão irreal assim, né? Porque se parte dele vai se constituir como algo eterno na minha consciência, no meu ser eterno, então ele não é tão irreal. Mas eu acho que ele quis lembrar que nós damos muito mais valor aí ao valor físico do que o próprio transpessoal. E essas 2 semanas, eu não adoecia fazia muito tempo, né? Mas diante de alguns conflitos emocionais, eu me adoeci 2 vezes. Agora mesmo tornou o meu corpo responder às minhas emoções ainda desalinhada com o que eu desejo, né? E por 2 vezes, no período aí de 2 semanas, o corpo adoeceu. Então, ele não é tão irreal. Ele pode ser a manifestação dessa bagunça do real, do transpessoal. Mas ele é um baita de um amigão da gente, né? Porque se não tivesse ele, eu não estaria sentindo essa dor, essa desarmonia. Apesar que muitos já nos lembraram que a dor do ser espiritual é muito maior do que a própria dor física. Se você não tenta resolver ela. Então, uma das coisas que tem chegado para mim essa semana, pode ser por uma intuição, ou pode ser até por uma transpiração, uma inspiração. Que tudo que você fizer que precisar esconder de alguém, essa coisa não está dentro desse processo da construção transpessoal nossa. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. Dona Miriam. Esse negócio de intuição me desperta muito a curiosidade. Às vezes, eu tenho essa intuição, sei que é verdadeira e eu me nego a executar essa intuição. E eu sei que daqui a pouco passam horas, um dia, pouco, e acontece o que a minha intuição me falou. Então, Sebastião, como eu agi nessa maneira? Eu não sei. Tive essa experiência ontem mesmo, tive uma intuição, de repente veio o que era a minha intuição me falou. E eu não ajo, eu fico aturdida, não sei o que eu vou fazer. Não sei, na verdade, me despertar como essa intuição. Só a Dona Miriam tem esse problema, né? Tô brincando, Dona Miriam, todos nós. Sebastião, com você. Então, vamos lá. Queria fazer uma pergunta. Sim.
Sebastião, o nosso colega Luiz disse que a intuição não é espiritual e fez a pergunta a você como confirmação. Qual é a sua resposta sobre? Esta ideia, que eu ia falar, a primeira coisa seria isso, da intuição ser de dentro, é de Carlos Torres Pastorino, e nós colocamos tanto no primeiro quanto no segundo livro. Então, intuição é a comunicação da alma com seu eu profundo. Inspiração é o que vem de outras almas para a nossa alma quando não temos essa comunicação direta. Tanto que a intuição é instantânea. A inspiração pode ser demorada, porque eu vou precisar entrar na frequência ou em ressonância com a fonte ou com a porta que eu estou batendo. Agora, a intuição, o tempo todo, ela vem do superconsciente para o consciente, o tempo todo. Agora, a gente tem que estar atento a ela. Porque uma vez que criamos a ambiência, cria-se um caminho. Ela vem 24 horas por dia. Mas quando eu não exercito o que ela propõe, eu perco a oportunidade. É como se eu não treinasse o conjunto de potenciais que ela determinaria como função. Quando nós criamos essa ambiência e fazemos ou aprendemos a fazer esse silêncio interior para ouvir essa intuição, predisposto a uma mudança qualquer. Então, eu fiz o meu projeto, estou predisposto a executá-lo, e ela não falha, ela vem de imediato. A dona Miriam, por exemplo, vem a intuição. Vamos supor que seja um acidente aéreo. Se veio é porque eu tenho condição de interferir. Não me é mostrado um desastre se eu não tenho condição, pelo menos, de amenizar a situação. Orientar quem está responsável por conduzir esse veículo, por exemplo, que vai acontecer o desastre. Então, tenha mais cuidado. Preste atenção na sinalização do trânsito, não exceda a velocidade, esteja sintonizado com a essência divina, não vacile. Dá um exemplo. Na obra de Miramês, e já vimos isso em outras obras, falo de Miramês porque para Lancelin é uma das manifestações de Miramês. Caena é outra. Shaolin é outro. São personalidades de Miramês. Só que ali elas estão convivendo juntas. Então, quando Lancelin está passando para João Nunes Maia alguma coisa, ele está passando a intuição dele, que é a voz de Miramês. Quando Miramês está passando algo para Lancelin, isso é só para não deixar o Eurípides pensar que não é espiritual do jeito que ele pensou também. Ele está passando a intuição de Francisco, que é a sua consciência mais nobre, porque eles fazem parte, Joana, Bezerra, Miramês, Ramatiz, tudo está dentro do espírito Francisco de Assis. Quando Francisco está passando alguma coisa, ele está passando a intuição do Cristo, porque ele é um avatar dentro do Cristo. Agora, quando falamos de inspiração, é quando eu entro em ressonância com a alma que já conseguiu alguma coisa que eu ainda não consegui. Se eu não sou diretamente ligado a Bezerra de Menezes, por exemplo, eu posso receber uma inspiração. É como uma célula que está aqui do lado, ajudando a outra célula. Mas não está vindo a informação do DNA da própria célula. Quando está vindo do DNA da própria célula, nós chamamos de intuição. Quando vem do DNA da célula vizinha, chamamos de inspiração. E a nossa mensagens para a alma, por que não fazemos? Sabemos e não fazemos. Vamos dar só um exemplo. Eu tenho carro. Sei o modelo, sei a marca, sei o ano. E até piloto. Dirijo.
mas não sei como funciona. Uma coisa é dirigir, outra coisa é saber como o veículo funciona. Porque dependendo de um barulhozinho, às vezes quase insignificante, pode transformar-se num grande problema dentro do próprio veículo. Dependendo da temperatura, que às vezes aumenta, e eu não sei nem o que significa, o motor pode chegar à exaustão do aquecimento e fundir, por falta de água, por falta de óleo, ou até o óleo já com a sua vida útil esgotada e muito mais. Então, quando eu realmente quero resolver um problema, e eu não tenho só o conhecimento, eu tenho o propósito para resolver. Porque se eu não tenho o meu plano, o meu, essa intuição não faz nenhum sentido, porque eu não tenho plano nenhum. Por isso ela passa despercebida na maioria das vezes. Mas se eu já estou em busca de alguma coisa, ela vem como diretriz para a execução de tal coisa. E uma diretriz e assessoria contínua. Mas eu preciso, pelo menos, como Paulo de Tarso fez no início. Ele sabia onde ele queria estar. Mas ele falava, onde eu quero, eu não consigo. Agora, onde eu não quero, eu me vejo quase o tempo todo. Mas ele queria. Ele tinha um projeto. Tanto que chegou um momento, na repetição e aperfeiçoamento, que ele diz, agora já não sou mais eu quem vive. Agora sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Por isso, é possível enfrentar qualquer situação e transcender. Isso é Joana de Ângeles. Pensam alguns que o triunfo sobre si mesmo, etc., só para aqueles mais bem qualificados. Ela fala, lê do engano. Qualquer um que está disposto a fazer isso, isso e aquilo, está no nosso segundo livro, pode conseguir. Na mente, nada é impossível de se realizar. Agora, o que se planeja e executa na mente reflete no físico. Só que depois eu vou gerenciar aqui no físico a situação. Nas futuras aulas do domingo, nós vamos ver com o Ramatiz, que é o que eu falo e as pessoas, muitos, se fazem de desentendidos. E eu nem tinha esse conhecimento com o Ramatiz, nem com Pietro Baldi sobre o câncer. Eu passei por 16 processos cancerígenos. Alguns começaram até a dilacerar o meu corpo, mas todos eles foram debelados na mente, com reflexo no corpo. Agora, não precisou maiores perturbações no corpo, embora vendo-as fora do corpo, se você não fizer nada, vai acontecer isso. Esse processo cancerígeno da mandíbula, eu perderia não só a partezinha onde foi a infecção naquele implante, toda a mandíbula inteira. Os dentes caíram todos. Por isso vai ser o resultado se você não fizer nada. E quando você corrige a causa, não precisa perder o corpo, o efeito aqui no corpo. E nós vamos ver também nas futuras aulas algo bem característico que tem médico. Eu até falei isso a semana passada, semana atrasada, para uma amiga. Ia fazer uma biópsia. Falei, não cometa esse desatino. Faça a correção, faça o tratamento espiritual, não agrida quem está quieto. E hoje eu estava estudando e veio com Ramatiz a informação. Se você faz uma biópsia, você irrita a moçada, aí que eclode mais rápido. Então, crie o antídoto, a ambiência amorosa. Se você viu que está surgindo nódulo na sua tireoide, corrija a fala.
Veja o que você está falando de mais, o que você está falando de menos, harmoniza e tudo se pacifica. Agora, vai agredir para provar alguma coisa que, em tese, você já sabe que é um processo. Como nós falamos para uma amiga, eu quase apanhei da amiga, o útero cresceu, que ficou do tamanho de um melão. Isso é um processo cancerígeno de alto risco. A ciência acadêmica pode não ter identificado, mas é um processo. Com a correção e o tratamento espiritual, houve a redução, quer dizer, debelou o processo. E a causa era sabida qual era. E quando pacifica-se a causa, não precisa a extração do órgão. Porque a extração do órgão é momentânea, só não vai refletir nesse setor. Mas se a causa não foi pacificada, não foi resolvida, eclode em outro lugar. Dá um exemplo. E eu fico cego. Eu apenas mudo o lugar que eu vou enxergar. Eu mudo para o tato. Se eu não tenho mais a visão, eu enxergo com os dedos, com o toque, com as mãos. E assim, vários setores do nosso próprio corpo. Por isso, se a vida enviou a situação, é porque eu estou pronto para mudar. Se eu não mudo, esse pessoal que precisa da ressignificação, da promoção, da transformação, vai se irritando cada vez mais comigo. E a irritação dele já é o próprio câncer no meu psiquismo. Vai refletindo em coisas maiores, como o Luiz falou, né, dentro de poucos dias, 2 gripes. Então, gripe é uma queda no sistema imunológico. Por quê? Lamentação. O Luiz quase não reclama, né, Luiz? Só um pouquinho. Então, a lamentação, ela dilacera o sistema imune. A crítica, a maledicência, ela vai dilacerando, vai enfraquecendo. Agora, se eu entendo o porquê eu estou passando, cada vez que o meu corpo enfrenta uma intempérie, e até eu pensei, porque dessa vez aqui em Três Lagoas veio a 9 graus. Até 12 graus eu aguentava o banho frio. Esse ano eu aguentei a 9 como se fosse o 12. Creio que agora dá para ir até 5. Daqui a pouco eu já posso dormir dentro de uma banheira de gelo, né, dona Miriam? Pelo menos alguns minutos. Quando a febre chegar. Porque se a febre não resolveu na situação, eu coloco o gelo lá dentro da banheira, entro lá, fico pelo menos alguns minutos até ajudar o corpo a vencer a situação. Ou seja, se realmente eu me predispor, o auxílio vem. Os universitários chegam pela intuição, pela inspiração, o universo inteiro, como a gente fala, o cosmos conspira. Quem é o cosmos? Todos os seres que estão fora e todos os que estão dentro também. Eu tenho um recado para mensagens para a alma. Não é nenhum conselho, não é nada não. Mas se ela quiser expandir aquilo que o Sebastião falou, ele fez 2 temporadas sobre meditação à luz do dia, a parte 1 e a parte 2, é a 2ª temporada. E tem 2 que caem direitinho naquilo que ela falou. Querer não é saber, e saber não é fazer. Parte 1 e parte 2. Se ela quiser se aprofundar nesse assunto. Isso mesmo. Eu ia só destacar, Pamela, que foi lido por Sebastião, né, com Joana, né, o grande empenho da vontade, né? Então, se a gente tiver o grande empenho da vontade, vai ser possível a gente desenvolver esse potencial, e aí você já deu alguns caminhos mais práticos, né, para a gente poder despertar. Então, tem que ter vontade, né? Tem que querer, né? Tem um caminho um pouquinho mais longo, mas vale a pena, mas não é tão longo assim, não.
logo no início do primeiro livro, O Despertar da Consciência do Bom Anjo, se ela quiser, tem uma parte que o Leon Denis, né, um trecho do Leon Denis sobre as potencialidades da alma, o querer, saber e amar. Ali está toda a receita. E se ela quiser mais mastigado, esses 2 programas de 10, 15 minutinhos vale a pena. Ok, muito obrigada. E aí, né? Chegamos ao final de mais esse estudo. Quero agradecer infinitamente a presença de todos, de toda essa sala, né, que vem conosco aí, nos auxiliando a dar continuidade a esse propósito, né? Sem vocês ficaria sozinha, que eu já fiz alguns momentos sozinha. Mas agora com vocês é muito melhor, né? Expande mais a nossa consciência. Quero agradecer também a todos vocês, internautas, né? Os 15 que aí estão e aqueles que se pronunciaram. E dar o meu tchau aqui. Até o próximo domingo. Vou passar a fala para cada um também, colocar o seu tchauzinho aí. E no próximo domingo a gente vai entrar, então, na introdução, né? Na verdade, que vai ser recapitulação, né, Pamela, do que Sebastião já colocou, né? Sobre fé, razão e intuição. Pamela. Bom, eu quero fazer um convite. Na sexta-feira, nós vamos continuar lendo, estudando essa parte, né? É o nosso estudo no Telegram, que vai ter transmissão ao vivo no canal do YouTube, o Despertar da Consciência. E nós vamos falar sobre o pensamento. Então, eu busquei aqui o primeiro livro, só um trechinho. Nós vamos falar, a página 308 e a página 309 do primeiro livro. E eu vou ler só uma citação do André Luiz, que está em Respostas da Vida. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é o que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Um ótimo domingo a todos. Eurípides. Muito obrigado pelas respostas, Sebastião. Obrigado pela convivência, pelo estudo do Despertar da Consciência. Isso nos leva cada vez mais à nossa reforma íntima. E esperamos continuar e estar sempre trocando informações e buscando se iluminar cada vez mais. Gratidão a todos, que todos tenham um excelente final de semana. Seu Luiz. Eu agradeço também a oportunidade aqui de estar com autor, mestre e amigo e poder expandir um pouco mais minha consciência e tentar compreender um pouco melhor todo esse conhecimento, transformando em discernimento, a futura ação no bem. Obrigado a todos. Dona Miriam. Gratidão, gratidão eternamente pelos conhecimentos. Na parte da manhã de domingo é tão maravilhoso, porque a gente abre o nosso coração que nós conseguimos entender um pouco. É muito suave os estudos de domingo. Eu gosto muito. Gratidão. Obrigada, Dona Miriam. Sebastião, finaliza para nós. Aguardamos vocês mais tarde, às 17h30, para mais uma etapa da profilaxia sobre o câncer. E eu deixei aqui propositalmente para o final, os 2 últimos parágrafos, os 3 últimos, na realidade, com Joana de Ângeles. Então, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo. Então, a coisa não vem de lá para cá, pura e simplesmente. Vem se eu for ao encontro.
Se eu der um passo na direção dessa luz interior, ela dá 10 na minha direção. Então, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras. Então, todas as vezes que eu buscar esse conteúdo interior, ele vem, desde que eu queira aplicá-lo. Se for somente para saber e não fazer, dificilmente ele virá. Agora, interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico. Porque às vezes eu quero me tornar um ermitão. Quero acessar isso e viver numa boa, só em contato com isso, sem fazer nada, sem enfrentar coisa alguma. Sem perder o contato com o mundo físico e social. Então, deve ser a proposta, isso deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Nós percebemos, então não dá para acessar isso e depois querer fugir do vizinho que te pede um auxílio. Querer fugir do amigo, fugir de qualquer situação. E finalizando, podemos considerar que esse tentame, esse propósito, esse projeto, leva o experimentador do mundo real, do mundo irreal, que é o nosso, que é mais ilusório, que é o mundo físico, para o real, que é o mundo subjetivo, o mundo transcendente. O transpessoal, que é esse mundo transcendente, que é o gerador e causal de todas as coisas. Então, quando a gente fala de mundo causal, é essa superconsciência. Quando a gente fala de corpo causal, na realidade, o corpo que faz acontecer tudo, às vezes as pessoas até confundem esse corpo. É o corpo celestial, que é o suprassumo de todos eles. Então, a parte causal de uma célula é o seu DNA. Sem o genótipo e o fenótipo, nada acontece. Então, o fenótipo só acontece de acordo com as diretrizes do genótipo. E no universo consciencial das células, de acordo com a minha mudança, eu mudo o fenótipo que está acontecendo, as perturbações, e mudo o genótipo também, mudo toda a programação para o bem. Então, fica o convite, mais tarde nos veremos, e semana que vem a gente começa, de fato, a introdução, que é a explicação da pré-introdução, ou da introdução da introdução. Namastê. Tchau, tchau. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.